Fala aí, galera, estamos aqui no Projeto X, do projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Eu, João. Eu. Vamos falar sobre um tema que é recorrente, é importante nos concursos militares, que é o tema de análise combinatória. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o tema e depois o Rivello vai fazer uma questão com vocês. Beleza? Fala, Joãozinho. Bom, gente, análise combinatória é um dos temas mais bonitos que tem na matemática. Pode ser o tema mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Depende só da gente, né? Grande mestre Morgado falava que só existiam duas formas de você errar um exercício de contagem, ou contando a mais ou contando a menos, e é bem verdade. Dois princípios regem a análise combinatória. O primeiro deles é o princípio aditivo, onde eu digo que é o seguinte: quantos elementos eu tenho quando eu fizer o número de elementos da união de dois conjuntos disjuntos? Vai ser o número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto. Repara bem que esse princípio aditivo a gente usa muito, principalmente naquelas questões que você vai separar em casos, que você vai dividir de um lado para o outro, no final você acaba somando. É o princípio aditivo agindo aqui na tua questão. Outro princípio muito importante é o princípio multiplicativo. Já diz o nome. Você, quando é criança, está aprendendo a multiplicar, que alguém te pergunta quanto é 3 mais 3 mais 3, e você acaba descobrindo depois que isso aí é 3 vezes 3, é o princípio multiplicativo. Eu vou trabalhar esse princípio num exemplo. Olha só, um exemplo bem legal que eu fiz para vocês, do nosso amigo Zé. O exemplo está dizendo assim: Zé Bonner possui 2 camisetas, 3 saias e 2 tamancos. De quantas maneiras ele pode virar uma drag queen? É praticamente certo disso acontecer, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver o que acontece. Eu falo para vocês que fazer um problema de combinação é uma questão de tomar decisões. A primeira decisão que a gente tem, eu vou chamar de D1. O Zé tem que escolher qual camiseta ele vai usar. E da que ele vai usar, quantas ele tem? Ele tem 2 camisetas para usar. Beleza? Dada a decisão que ele tomou, ele tem que tomar a segunda decisão, D2. A segunda decisão é o quê? Escolher qual das 3 saias ele vai usar. Ele tem 3 saias para escolher. Beleza? Aí a terceira decisão, nesse caso, repara que a gente pode ter quantas decisões quiser. Podia ter parado aqui, podia ter continuado, podia ter ido embora. Vai que o Zé queria usar uma saia diferente, né? Mas tudo bem. Aqui ele tem 2 tamancos para usar. Agora olha só, você não vai fazer isso toda hora, mas uma das formas de pensar é a seguinte: bom, eu escolhi uma das 2 camisetas. Para cada camiseta que eu escolho, eu posso escolher das 3 saias. Né? Vai ficar um pouco apertado, mas vamos ver se dá certo. Para cada saia que você escolhe, você pode escolher um dos 2 tamancos. Ó. A gente acabou fazendo uma árvorezinha muito conhecida, e que se você quiser saber quantas maneiras o Zé pode virar a drag queen, é só contar essas pontas finais aqui. Ó. Mas um jeito muito mais simples é usar o princípio multiplicativo, que diz que as decisões sucessivas elas podem ser multiplicadas. Ó. O número de camisetas vezes o número de saias vezes o número de tamancos, que ainda dá 12. Ó, vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que sorte. Acabei acertando. Né? Aí o que acontece com o princípio multiplicativo? Ele vira uma ferramenta muito importante para 3 coisas muito fortes que existem na análise combinatória, uma delas que até dá nome. O primeiro são o problema das permutações. O que é permutação, gente? Às vezes vale a pena você dar uma olhada lá no dicionário e procurar o significado da palavra. Ele te ajuda a entender o que você tem que fazer. Permutar é trocar. Então, se você está num problema de permutação, você quer saber de quantas maneiras você pode trocar os lugares. Eu vou falar para você que eu tenho 4 pessoas. A1, A2, A3, e A4. De quantas maneiras eu consigo botar esses caras em fila? Olha só, repara, colocar esses caras em fila significa que eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer desse jeito, eu posso pegar esse cara e colocar ele aqui. Então, é a mesma ideia de colocar o Zé como uma drag queen. Você tem 4 lugares, você tem 4 decisões. Na sua primeira decisão, você tem que escolher um dos 4 para colocar aqui. Então você tem 4 caras para colocar nesse cara aqui. O
que a gente fez no princípio multiplicativo? Eu multipliquei a primeira decisão pela segunda. Vamos para a segunda decisão? A segunda decisão, quantos caras eu tenho para colocar aqui? 4? Não. O cara que eu já usei aqui, eu não tenho mais como escolher ele de novo. Então agora eu só tenho 3 para colocar aqui. Agora a terceira decisão. Perdi esses dois, porque eles já estão na posição deles. Eu tenho 2 para colocar aqui. Resta só o último candango para colocar aqui. Repara, essa multiplicação a gente define como 4 fatorial. Tá? Então, o número de permutações de n elementos é sempre n fatorial. Para quem gosta de decorar a fórmula, pode decorar isso daí, que você vai matar todas as questões de permutação. Agora, pode acontecer de ter menos lugar do que pessoas, João? Pode. Esse é o problema que a gente chama do problema dos arranjos. No caso dos arranjos, eu tenho as mesmas 4 pessoas, só que a partir de agora eu vou ter 3 lugares. Repara o que você pode fazer. Pode decorar a fórmula do arranjo, decorar como faz o arranjo, ou pode simplesmente pensar no quê? No princípio multiplicativo. Se você tem 4 pessoas e quer colocar em 3 lugares, a tua primeira decisão, amigo, é quem você vai colocar aqui. Você tem 4 maluquinhos para colocar aqui. Mas aí você tem 3 para colocar nesse e 2 para colocar nesse. Olha, eu tenho um lugar aqui que se eu tivesse eu ia botar um, ia ficar quase igual. Então você não consegue perceber muito bem o que está acontecendo. Mas aqui você só está fazendo 4 vezes 3 vezes 2. Me ajuda a fazer quando eu tiro um lugar dali, ao invés de 3 lugares eu tenho 2? Como é que ia ficar isso daí? Bom, gente, a gente fala uma coisa muito interessante na matemática, que o matemático é um cara que volta sempre ao problema anterior para conseguir resolver um problema novo. Eu só sei resolver se eu tiver 4 lugares. Então eu vou lá na sala do lado e pego mais 2 cadeiras. E aí eu voltei para o problema original. E nesse daí eu sei fazer. Se eu sei fazer, eu vou fazer igual ao outro. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí você vai me responder assim, ó, deu 4 fatorial, João? Eu vou falar, não. Não, amigo, não deu 4 fatorial porque essas cadeiras não estão aqui. E se essas cadeiras não estão aqui, você está contando errado. Lembra do que eu falei no início? Ou você conta mais ou você conta menos. Eu estou contando essa quantidade a mais. Olha só, essa quantidade a mais são 2 vezes mais, ou se você quiser, pode olhar assim, ó, 2 fatorial, que é o fatorial de 2. Peraí, mas se eu estou contando dobrado, eu conserto dividindo por 2. Ou dividindo por 2 fatorial. Então a gente acaba ganhando uma fórmula do arranjo, ó. O arranjo de n tomados P a P vai ser o quê? N fatorial. Repara, 2 é 4 menos os 2 lugares que eu coloquei a mais. Então é N menos P fatorial. Beleza? Bom, gente, então depois do problema dos arranjos, outra variação do princípio multiplicativo é o problema das combinações. Aí eu volto aqui para o meu exemplo. Aqui eu não conhecia o nome de ninguém. Então quando eu montava os meus conjuntos, eu não me importava como é que ia ficar os conjuntos. Mas agora me apresentaram as pessoas. Uma se chama A outra se chama B, a outra se chama C e a outra se chama D. Me pediram para fazer a mesma coisa dali de cima. Pediram para eu colocar grupos ou formar com 2 pessoas. Aí eu percebi uma coisa que estava acontecendo. Bom, eu vou voltar ao problema anterior e vou resolver igual. O problema anterior falava que era n fatorial sobre n menos p fatorial. Pô, mas tem uma coisa diferente que está acontecendo aqui, ó. Eu estou montando, por exemplo, eu posso montar o conjunto, o cara AB, mas eu também posso montar o cara BA. Gente, é isso mesmo que você está sentindo. Esses 2 elementos, quando passaram a ganhar nomes, eles passaram a ser o mesmo conjunto. Então eu estou contando igual. Então a ideia de usar o arranjo, a fórmula que você acabou de aprender, ela não é ruim não. Vai ficar n sobre n menos p fatorial. Só que eu ainda tenho que consertar. Eu tenho que ver o que eu estou contando a mais. Eu estou contando a mais esses grupos que eu estou formando aqui a mais. Então eu estou contando p fatorial vezes a mais. Essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar quando você quiser a combinação. Essa é a fórmula que você vai usar quando você quiser arranjo. E essa é a fórmula que você vai usar quando você quiser permutação. Tem mais algumas para a gente saber depois, mas acho que para o que a gente vai fazer para a questão da AFA, isso aqui já basta. Só uma outra forma de enxergar
Galera que vai fazer militar, ó, o pessoal gosta de escrever isso aqui como número binomial. Então, a combinação N tomados PAT, você vai ver muito assim, ó, parece, mas não é uma fração, beleza? N tomados PAT ou N escolhe P, tá? Isso daqui é a fórmula da combinação que a gente conhece, beleza? Vamos lá pro Rivelo.